desse mundo de como agradar o seu cônjuge, né? O seu marido, a sua esposa. Muitas pessoas, quando se convertem, elas querem servir, que eu acho que é mais certo, né? A gente querer entregar para o Senhor aquilo que Ele deu pra gente. A gente querer dar para Deus, retribuir todo o cuidado, o amor que Ele teve por nós, ajudando outras pessoas, fazendo a obra do Senhor, dedicando as coisas de Deus. Eu acho que isso é o certo, né? A maioria das pessoas que se convertem, elas querem levar outras pessoas também a essa experiência de conversão. E isso é para todas as idades, independente se a pessoa é casada, se é solteira, né? Ela tem ela sente esse chamado de Deus. Mas a palavra também diz que você é casado, você tem um filho, você precisa se dedicar a essa pessoa, entende? Você precisa cuidar das coisas desse mundo no sentido de saber o que essa pessoa gosta, do que essa pessoa se agrada. A sua prioridade não pode ser servir na igreja. A sua prioridade tem que ser servir, amar a pessoa que você ama. Claro que o seu relacionamento com Deus é prioridade, mas depois do seu relacionamento com Deus você tem que amar, né, essa pessoa, saber o que ela gosta. Por isso ele falou, cuide das coisas desse mundo, de como agradar o seu marido ou sua esposa. Como agradar. Então ele não disse que você tem que agradar, ele disse de como que você tem que agradar. Você tem que cuidar, saber como que você agrada, o que essa pessoa gosta, né? A gente serve o Senhor não do jeito que a gente quer, né? A gente serve a Deus como Ele quer ser servido, como o agrada. Agora, pra gente servir alguém que a gente ama, a gente tem que servir, a gente tem que fazer o que ela gosta, o que ela se agrada. Então ele tá falando assim, os casados, cuidem das coisas desse mundo, de como agradar o seu cônjuge. Então você tem que saber o que agrada essa pessoa, o que ela gosta, o que ela não gosta. Porque muitas vezes a gente quer agradar as pessoas do jeito que a gente acha, não do jeito que ela quer ser agradada, né? Maior erro foi tentar aprender como lidar com as mulheres ouvindo homens. Eu comecei a ouvir homens ensinando como eu devo cuidar das mulheres, como eu devo agradar uma mulher, mas o homem, ele não sabe do que a mulher gosta. Para você saber do que uma mulher gosta, você tem que ouvir o que ela está falando e não o que um homem está falando. Aí ele falou assim, olha, depois que eu parei de dar ouvidos a esses homens que ficam ensinando como tratar as mulheres, e passei a dar ouvido à mulher, né, a mulher dele, a pessoa que estava com ele, a ouvir o que ela gostava, o que ela amava, o que ela queria, aí ele entendeu o que é agradar a mulher. Porque às vezes você está querendo aprender como agradar uma pessoa ouvindo outra que não tem nada a ver, que não conhece o coração dela. Cada pessoa é de um jeito, né? Cada pessoa tem uma vontade, um desejo, uma expectativa, um gosto diferente. Então a gente não pode generalizar, dizer que todo mundo é assim, todo mundo gosta assim. Então assim, hoje em dia tem tantos métodos de como conquistar alguém, de como amar alguém, de como ganhar alguém, de como dizer o quê. Gente, cada pessoa é um indivíduo, né? E muitas vezes essas pessoas que estão ensinando essas coisas, ensinam técnicas de manipulação, não de conquista verdadeira, de conquistar o amor genuíno da pessoa, de agradar a pessoa, de fazer a pessoa feliz, não. Eles ensinam técnicas de fazer a pessoa correr atrás de você, mas não porque eu te amo, mas porque você criou dentro dela uma obsessão, uma sensação de falta e não uma sensação de amor. Porque o que faz uma pessoa amar outra pessoa, querer estar com outra pessoa,
é o bem que ela dá pra ela. Ela faz você se sentir bem, se sentir feliz, satisfeita com ela. Por isso que ela te quer. Agora a pessoa vai te querer porque você pisa nela, porque você ignora, porque você maltrata, porque você finge que não conhece, finge que não vê. Ela pode até ter uma obsessão por você, mas não vai ser um amor. Não vai ser aquela coisa, nossa, como eu gosto dessa pessoa. Como essa pessoa é maravilhosa, como ela é carinhosa, como ela é gentil, como ela é inteligente, como ela me trata bem. Então, essas técnicas de manipulação de sentimentos, gente, está por fora. Vai criar relacionamentos abusivos, obsessivos, e não uma coisa gostosa, de um amor verdadeiro. Você saber o que a pessoa gosta, você oferecer para ela o que ela gosta, você dá para ela o que ela precisa. Então, ele disse que os casados têm que cuidar das coisas desse mundo, de como agradar. Então, você tem que procurar saber o que agrada. Então, assim, você tem que ouvir a pessoa, você tem que perguntar, você tem que perceber o que essa pessoa se agrada. Agora, eu querer agradar ela do jeito que eu penso, por exemplo, o meu marido, ele era uma pessoa, ele é, né? Uma pessoa extremamente fria, não gosta de carinho, não gosta de conversar coisas de carinho, palavras de carinho, carinho mesmo. Ele não gosta, nunca gostou. E eu sou totalmente o oposto. Sou uma pessoa super carinhosa, adoro carinho, adoro falar coisas carinhosas, adoro carinho físico, toque físico, adoro conversas, elogios. Ele nunca foi disso, né? Então, assim, eu casei com uma pessoa totalmente oposta a mim. Então, às vezes, o que ele gosta é totalmente diferente do que eu gosto. Então, a gente tem que procurar saber o que aquela pessoa quer pra gente dar ela o que ela quer. E não o que a gente acha que ela deve querer, o que toda mulher quer, o que você quer. Porque às vezes o que você quer não tem nada a ver com o que aquela pessoa quer. Então você tem que procurar saber como agradar. E como você vai saber? Olhando na internet como conquistar uma mulher, como fazer uma mulher ficar apaixonada por você? Não. É você perguntando pra ela o que você gosta, o que você não gosta. Então é assim que você vai agradar. A mesma coisa com Deus. Como que você vai agradar a Deus? Se relacionando com Ele, ouvindo a palavra dEle, procurando conhecê-lo, conhecer o que Ele quer, para que você possa agradá-lo. Então, a gente tem que tentar amar as pessoas, não da forma que a gente quer, né? Mas da forma que agrada aquela pessoa. Eu não estou falando que você vai fazer tudo para agradar as pessoas do mundo inteiro. Estou falando das pessoas que você ama, as pessoas próximas de você. Você tem que saber o que a pessoa gosta e não simplesmente eu vou usar técnicas de manipulação, eu vou ignorar, eu vou fingir que eu não vi, eu vou dar gelo, eu vou parar de fazer isso, aquilo, para a pessoa correr atrás de mim. Você só vai perder a admiração dessa pessoa. Você vai fazer com que essa pessoa comece a pensar em outras possibilidades, querer se afastar de você, a pensar talvez em outras pessoas, e se aquela outra pessoa me tratar melhor. Então, se você continua agindo dessa forma, você vai afastar a pessoa que você ama, ao invés de você atrair. E você que se converteu, aprenda que a gente se converter a Jesus, a gente não tem que abandonar tudo, né? As pessoas entram para a igreja e abandonam seus familiares, sua casa, seus amigos, tudo. Não é assim. Você tem que ser melhor ainda. Você conhece Jesus, você dos seus pais, dos seus irmãos, da sua família, estar mais perto deles, mostrar Jesus, ser luz na vida deles e não se afastar deles e não ignorá-los. Eu não quero me envolver com essas pessoas. Não. Estar perto é amar mais, é mostrar o amor de Deus através das suas atitudes e não afastar-se das pessoas. Eu conheço tantas pessoas que se afastam da família, se afastam dos amigos, se afastam de todo mundo, aí viram uma pessoa assim, totalmente isolada, só no seu grupinho, às vezes da igreja, afastado de tudo e de todos. As pessoas mais importantes para você é a sua família, não é? Então, você vai se afastar das pessoas mais importantes para salvar outras que você nem conhece? Então, primeiro a sua casa, né? A Bíblia fala que aquele que não cuida dos seus negou a fé. Então,
A gente tem que procurar saber o que Deus gosta e procurar saber o que a pessoa que a gente ama gosta. E como que você vai saber? Perguntando pra ela. Não adianta você querer ler códigos, ver vídeos, como conquistar uma mulher, traga a pessoa amada em 7 dias. Isso não funciona. Você quer saber como conquistar uma pessoa? Conheça ela. Pergunte pra ela, procure saber o que ela gosta. Não é o que as outras gostam, é o que ela gosta. Cada pessoa gosta de uma coisa diferente, né? Então, que Deus abençoe seu dia, que você aprenda a lidar com Deus e com as pessoas, tá bom? Um grande beijo pra vocês, um dia lindo, abençoado pra nós, tá bom? Beijo. Amo você.